Gritei sob terrível pavor, não. Desejava evadir-me daquele local, afastar-me daqueles monstros, e coloquei todo o meu desespero e minha vontade nisso. De repente, senti como se deslizasse por entre eles em grande velocidade. Logo, vi-me correndo em pleno ar, fora do casarão, em meio à natureza. Perplexa e maravilhada, fui dominada por uma sensação deliciosa de liberdade. Olhei para trás e, como estivesse planando no ar, da casa grande só vi o telhado. Olhei para baixo, observando a senzala, onde os escravos dormiam após um dia de trabalho estafante. Na noite escura e estrelada, tudo estava em paz e silêncio. Só se ouvia o ruído de animais e uma outra ave noturna. Não vi nem sombra do bando sinistro. Reconhecendo-me sozinha, tranquilizei-me aos poucos. Desejei sentar-me sob uma árvore para descansar, rezando mentalmente para que o bando infernal não me encontrasse. Nisso, caminhando em minha direção, vi uma figura conhecida que sempre me inspirara confiança, Pai Albino, um velho escravo que, por sua nobreza de coração, tornara-se líder dos negros da fazenda. Ele era o mestre, o apoio, o confidente, o amigo, o conselheiro e o pai de todos. Ao reconhecê-lo, respirei mais aliviada. Ah, Pai Albino. Graças a Deus está aqui. Não imagino o perigo que passei. O velhinho aproximou-se mais, seus passos eram lentos e apoiava-se em uma bengala. Olhou-me doce e mansamente, colocou a mão sobre minha cabeça, afirmando, estou ciente de tudo, minha filha. Acalme seu coração. Recobre seu equilíbrio. Aquelas entidades que a sinhazinha viu são antigos inimigos seus. Você os viu, Pai Albino. Eu os conheço de longa data, filha. Ah! Eles me acusaram de coisas horríveis, Pai Albino. Como pode ser? O ancião balançou a cabeça confirmando, sim, filha, e tudo o que disseram representa a mais pura verdade. Como assim? Jamais conheci qualquer um deles. Retruquei, indignada. Nesta existência, sinhazinha. Todavia, somos seres imortais e já vivemos inúmeras outras vezes aqui na Terra. Não se recorda, mas você já fez muito mal pelo tempo, e essas criaturas agora buscam para vingar-se. Eu estava surpresa. Sim, ao ouvir-lhes as acusações, intimamente sabia que falavam a verdade, embora não me recordasse de nada. E agora, meu pai? Indaguei preocupada. O ancião fitou-me de maneira firme, conquanto doce, e considerou. Você deve deixar de lado todos os pensamentos negativos, todo o desejo de vingança, Maria Eugênia. Somente levando uma existência reta e digna, mantendo o pensamento em Deus, a sinhazinha conseguirá vencer. Sei que se sente ferida, minha filha, porém tudo tem uma razão de ser. Você está noiva e vai se casar em breve, conforme estou sabendo. Pois bem. Esqueça o que passou e recomece uma existência de paz e entendimento. Ao ouvir essas palavras, reagi indignada. Pai Albino me pede que esqueça a traição daqueles dois miseráveis, minha amiga e meu noivo. Jamais. Naquela hora, nem por um instante estranhei que Pai Albino soubesse de fatos que mais ninguém conhecia. Dialogávamos de forma natural e espontânea. O ancião passou a mão pelos cabelos brancos, respirou fundo e, com expressão de profunda tristeza, aduziu, o que a sinhazinha considera um insulto à sua pessoa e uma traição inominável nada é considerando-se tudo o que já fez de mal ao outrem. Além disso, medite e verá que não é o coração ferido pelo sentimento do amor não correspondido que lhe dita as ações, mas o orgulho. A mágoa de quem se sente preterida, pois se considera melhor e mais importante que os demais. Assim, minha filha, procure esquecer, perdoar, e enfrentar a vida com fortaleza de ânimo. O Senhor saberá cobri-la de bênçãos. Os filhinhos que virão representam seu resgate e sua libertação. Receba esses companheiros no recesso do seu lar e construirá para você uma existência de bênçãos sem fim bem como para todos os que conviverem com a sinhazinha. Eu estava atônita. Teria que receber aqueles monstros como filhos. Todos eles. Pensei. Pai Albino, parecendo ler meu pensamento, completou, apenas os 3 mais temerosos.
E eles não são monstros, minha filha, mas irmãos de jornada que você feriu no âmago do ser. Muitos são familiares queridos que espezinhou, parentes a quem devia amor e, por ambição, roubou, amigos queridos que traiu. Ah, sinhazinha Maria Eugênia, abra seu coração e receba-os por filhos da sua alma, sangue do seu sangue, e reconquistará o amor e o respeito que sempre lhe dedicaram. Tocada pelas palavras de pai Albino, curvei a fronte e deixei que as lágrimas rolassem, lavando-me o rosto. Branda sensação de paz me envolvia e, no mais profundo do meu ser, reconhecia que ele estava coberto de razão. Ao ver-me mais serena e cordata, o sábio ancião abraçou-me com ternura e em seguida afirmou: agora, minha filha, é tempo de retornar ao corpo físico e retomar sua existência. Venha comigo. Conduziu-me até meu quarto e, ao nos acercarmos do leito, não contive admiração ao ver meu corpo adormecido, enquanto eu estava fora dele. Pai Albino sorriu discretamente e explicou: aquele é apenas o seu corpo de carne, minha filha, que o Pai lhe concedeu para a morada e progresso do seu espírito, que é imortal. Retome, pois, sua vestimenta carnal e procure manter no recesso da alma as informações recebidas nesta noite. Agora precisa repousar. Que o Senhor abençoe. Despertei com o dia claro, sentindo-me em paz comigo mesma. Doce emanação de tranquilidade me bafejava a alma. Intimamente, sentia que tivera a noite agitada e cheia de sonhos. Lembrava vagamente de um pesadelo no qual me via perseguida por um bando de criaturas estranhas e assustadoras. Contudo, não experimentei qualquer sentimento de medo ao recordar-me delas. Depois, tudo tinha mudado. Estava em plena natureza, na noite sem lua, cuja branda luminosidade vinha do manto estrelado. Nesse lugar, encontrara-me com alguém que me transmitira orientações e explicara-me muitas coisas. Não conseguira retê-las na memória, mas eu sabia que me fizeram um bem enorme, aquietando meu coração. Levantei-me. Dinha entrou no aposento para me ajudar com a toalete matinal. Notou que eu estava quieta, pensativa. Dormiu bem, sinhazinha? Perguntou carinhosa. Nem sei dizer. Apesar de sentir-me bem, estou sem vontade de me levantar, sair do quarto, fazer a refeição. Não se preocupe, minha princesa. Descanse. Trarei uma bandeja com frutas, leite e biscoitos. Aceitei, agradecida. Não demorou 15 minutos e a ama retornou com uma bandeja repleta de coisas que sabia serem do meu agrado. Sentei-me na poltrona, porém estava sem apetite. Tomei apenas uma xícara de leite com café, 2 bolachas, e foi só. Retornei para o leito e mergulhei no sono. Acordei com a entrada da ama que vinha preparar-me para o almoço. Agora mais fortalecida, desci para o encontro com meus pais. Felizmente, para mim, meu pai se encontrava ausente. Não viria almoçar. Assim, mamãe e eu fizemos uma excelente refeição. Conversamos bastante e, a certa altura, ela indagou: dormiu bem, Maria Eugênia? Noto que hoje você está pensativa, diferente. Limpando delicadamente a boca com guardanapo de linho, respondi: é verdade, mamãe. Tive sonhos estranhos esta noite, e acordei sentindo-me bem, embora um tanto cansada. Agora estou ótima. Então, aproveite o dia para fazer um passeio, que tanto lhe agrada. O ar livre lhe dará mais disposição. Após o almoço, nos dirigimos para a varanda, local fresco e agradável, onde gostávamos de ficar a essa hora do dia. Notei que mamãe me observava vez por outra discretamente. Afinal, não se conteve, não quer relatar-me seus sonhos. Talvez eu possa ajudá-la, minha filha. Entre mamãe e mim não havia segredos. Pelo menos, até há pouco tempo. Só não lhe contar o problema com Rita e meu noivo. A senhora tem razão, mamãe. Porém, não me recordo direito. Sei que um deles foi muito ruim, verdadeiro pesadelo, e que fui obrigada a fugir de monstros que me perseguiam. Depois, não sei como, tudo mudou. De repente, estava ao relento e, na noite escura, encontrei alguém que me ajudou, aconselhando-me e acalmando-me. E isso? E quem é essa pessoa? Ignoro, mamãe.
Quando penso nele, era um homem, sinto que o conheço, mas, por mais que tente, não consigo lembrar-me de quem se trata. Interessante. Aliás, sonhos são sempre fascinantes. Sabe, Maria Eugênia, conheço alguém que poderia ajudá-la a decifrar esses mistérios. Quem? Indaguei curiosa. Pai Albino. E de uma sabedoria extraordinária. Tem um coração bondoso e é muito ponderado. Aliás, confesso que eu mesma já recorri a ele em várias oportunidades. Sempre tem a resposta certa para nossos problemas. Pai Albino. Gostei da ideia, mamãe. Vou procurá-lo agora mesmo. Faça isso, minha filha. Creio que não se arrependerá. Quer que chame a Ritinha para lhe fazer companhia? Não, mamãe. Agradeço-lhe, mas prefiro ir sozinha. Levantei-me, entrei na sala, apanhei a sombrinha, que costumava deixar dependurada no cabide, e saí para o jardim caminhando sem pressa. Dirigindo-me para o fundo da casa, contornei o prédio e encontrei Rita, que estendia algumas roupas no varal. Ao me ver, ela veio ao meu encontro. Vai passear, Maria Eugênia? Estava ajudando minha mãe a estender algumas peças de roupas. Deixe-me avisá-lo, irei com você. Com um gesto brusco, eu a impedi. Não, Rita. Irei sozinha. Vou somente até a senzala. Não preciso de companhia. Ela estranhou minha reação, mas não disse nada. Prossegui no meu caminho e logo estava perto do grande barracão que abrigava os escravos da fazenda. Alguns moleques brincavam no pátio. Pedrinho, sabe onde está pai Albino? Sim, sinhazinha Maria Eugênia. Pois diga a ele que tem urgência em falar-lhe. O menino entrou como um raio na senzala e voltou dizendo, sinhazinha, pai Albino já vem. Não demorou nada, e o vi saindo pela porta. Na boca trazia o cachimbo e apoiava-se na bengala, como sempre. Sinhazinha Maria Eugênia. Deseja falar comigo? Estou ao seu inteiro dispor. Sim, pai Albino. Pois então, vamos nos sentar à sombra daquela árvore ali adiante. Mas não tem banco, sinhazinha, justificou-se ele. Não tem importância, pai Albino. Sentaremos em suas raízes, que são tão fortes e hospitaleiras. Caminhamos alguns passos e nos acomodamos nas acolhedoras raízes. Sobre nossa cabeça, o canto das aves no arvoredo se fazia ouvir como sinfonia da natureza. Pai Albino contemplava o céu, as copas das árvores, os pássaros e os pequenos animais que se escondiam entre as folhas. Então, sinhazinha quer conversar com o velho. Pois pode falar, minha filha. Estou ouvindo. Limpei a garganta. Ajeitei-me o melhor que pude, pensando em como começar a falar. Tem relação com algum sonho, sinhazinha? Sugeriu, com os olhos fitando o horizonte que se descortinava ao longe. Como adivinhou, pai Albino? Perguntei intrigada. Não adivinhei não, sinhazinha Maria Eugênia. É que a maioria das pessoas que me procuram é por essa razão, respondeu, dando uma risadinha. Ah! Pois bem. É por causa de um sonho, sim, exclamei aliviada. Contei ao ancião o que me lembrava do sonho, relatando que me vira perseguida por uma multidão de seres maléficos que desejavam destruir-me. Ele deu mais algumas baforadas e continuou calado. Julguei até que não me tivesse escutado. Depois, perguntou, foi só isso? Não, pai Albino. Depois, surgiu uma pessoa bondosa que falou comigo e me fez sentir protegida, segura. Lembra-se do que lhe disse essa pessoa? Não, pai Albino. Tento recordar, mas não consigo. Sei que era muito importante tudo o que ele me disse. O ancião balançou a cabeça afirmativamente. É verdade. Pena que a sinhazinha não se lembre. Todavia, o que acontece conosco fica guardado aqui disse, mostrando a cabeça e o coração. Sim, pai Albino. Tanto é verdade que despertei hoje me sentindo outra pessoa, melhor e mais tranquila. O idoso virou-se em minha direção, fitando-me com gravidade. Então, é sinal que a sinhazinha deve fazer tudo para manter esse estado de espírito, não se deixando envolver novamente por pensamentos negativos. Como assim, pai Albino? Sem pressa, ele prosseguiu. Certamente a sinhazinha Maria Eugênia não sabe do que é mais importante,
que todas essas coisas aconteceram realmente. Aconteceram como? Que coisas? Sinhazinha Maria Eugênia, quando o corpo adormece, a alma fica livre para cuidar de seus interesses. Arregalei os olhos, pasma. O Senhor quer dizer que realmente me encontrei com aqueles seres demoníacos? Que eles existem de fato? Sim, minha filha. Essa é a realidade. Não posso crer. Então as almas penadas estão aí, por todo lado, como já ouvi dizer. Sem dúvida. São irmãos nossos que já viveram aqui na Terra e agora estão no além, em outro mundo. Meu Deus! Valha-me, nosso Senhor Jesus Cristo! Então, estou perdida, exclamei apavorada, fazendo o sinal da cruz. Com a mesma serenidade, sem se deixar envolver pelo meu desespero, ele ponderou: Sinhazinha se recorda de que também foi ajudada por alguém, não é? É verdade, pai Albino. Então, para que esse desespero? As forças do bem são superiores às forças do mal. Não se esqueça do auxílio recebido nem o depresse. Pode ter certeza, Sinhazinha, de que seres benfazejos a envolvem para que faça o melhor nesta vida e a protegem na travessia das provações. Ele falava com toda brandura e serenidade, que minha respiração foi se acalmando até que voltei ao normal. Aquelas informações, porém, iriam mudar minha vida. Mais tranquila, perguntei num fio de voz: como sabe de tudo isso, pai Albino? Com o olhar perdido ao longe, ele respondeu: ah, minha filha, pai Albino já viveu muito, já sofreu demais e já viu muita coisa. Aprendi bastante com esses seres que habitam o outro mundo. Ao ouvi-lo, senti um arrepio de medo percorrer-me todo o corpo, dos pés à cabeça. Incapaz de permanecer ali por mais tempo, levantei-me apressada. Preciso ir, pai Albino. Agradeço-lhe por me ouvir e pela ajuda que me deu. Obrigada. O escravo abriu um sorriso, entendendo a situação. Depois, alertou-me: Sinhazinha, evite tomar qualquer atitude contra alguém, para não vir a sofrer no futuro. Lembre-se de que o perdão das ofensas é ensinamento divino deixado por Jesus de Nazaré. Procure não errar novamente. O viciante à vontade do Senhor e será feliz. Afastei-me ainda ouvindo essas palavras que, como uma profecia, marcaria meus dias e noites. Quase a correr, retornei para a casa grande. Subi para o meu quarto e fiquei encolhida no leito. Que coisa estranha e surpreendente. Tudo o que me dissera pai Albino era aterrorizante, porém suas palavras de despedida deixaram-me ainda mais impressionada. Ele sabia. Ele sabia de tudo. Caso contrário, por que me teria alertado para perdoar, não fazendo mal a ninguém? Mas, como ficara sabendo? Ninguém conhecia meus planos. Teria Miguel aberto a boca. Teria contado o que conversamos a pai Albino. Precisava verificar isso com urgência. Assim que pudesse iria conversar com Miguel. Ouvi ligeira batida na porta. Com certeza era minha mãe que, ouvindo-me chegar, vinha saber do resultado do encontro com pai Albino. Fechei os olhos e fingi estar dormindo. Mamãe entrou, aproximou-se da cama e, ao ver-me adormecida, estendeu uma manta sobre meus pés e saiu de mansinho, sem fazer ruído. 9. Na véspera do casamento. Por alguns dias permaneci pensativa e preocupada. Contudo, a proximidade da data do casamento fez com que me ligassem coisas mais agradáveis. Quando mamãe perguntou-me como fora o encontro com o pai Albino, disse-lhe que tinha sido bom e que ele me tranquilizara afirmando que era apenas um sonho sem maiores consequências. Ela mostrou-se um tanto decepcionada, mas acabou por esquecer o assunto. O burburinho na casa era grande, o movimento, intenso. As escravas corriam com os preparativos. Na véspera, encontrei Ritinha chorando. O que houve, Rita? Perguntei. Nada, Maria Eugênia. E a emoção do seu casamento que me faz ficar assim. Afinal, sempre fomos amigas e a partir de agora tudo vai mudar. Você terá outros interesses, os cuidados com o esposo e, mais tarde, com os filhos. Nada mais será como antes. Sorri da sua ingênua preocupação, fingindo que acreditava. Não se aflija, Ritinha. Que bobagem. A vida tem seus caminhos e devemos segui-los. Pode acreditar,
Estaremos sempre juntas, aconteça o que acontecer. A jovem escrava enxugou as lágrimas, considerando: será? Maria Eugênia, noto que desde algum tempo você se afastou de mim. Fitei-a investigativamente, tentando adivinhar o que haveria no fundo de seus olhos. E existe algum motivo para isso? Indaguei lentamente. Desconcertada, talvez achando que tinha falado demais, ela negou: não. Claro que não. Nada aconteceu, não é? Bem. Então, se nada aconteceu, tudo não passa de imaginação da sua cabeça, completei. Deve ser. Deve ser, concordou com um sorriso pálido. Afastei-me, alegando urgência em cuidar de alguns detalhes do casamento. No fundo, estava feliz e eufórica. Rita percebia que algo havia mudado entre nós e devia estar preocupada, uma vez que trazia a culpa dentro de si. Cantarolando, fui até a cozinha, onde as cozinheiras se esmeravam em preparar os quitutes que seriam servidos na festa. Tudo mais estava pronto. Mais tarde, após o almoço, meu noivo apareceu. Fui ao seu encontro, com o melhor dos meus sorrisos. Ele tomou minha mão, na qual dei um beijo ligeiro. Está radiante hoje, Maria Eugênia. Pois não deveria estar, Guilherme. É véspera do nosso casamento, data tão esperada por todos. Mamãe não se aguenta de tanta ansiedade. É natural. Afinal, você é sua filha única, ponderou. Eu o conduzi para a sala, onde inúmeros convidados se entretinham a conversar. Parentes de longe haviam chegado e o casarão estava cheio de gente circulando por todos os lados. Com elegância, meu noivo aproximou-se e cumprimentou a todos os hóspedes. Apresentei aqueles que ainda ali eram desconhecidos, e deixei-o entregue às visitas, alegando urgência em ver alguns detalhes. Meia hora depois, Guilherme foi me procurar. Eu estava na varanda verificando a colocação de vasos de flores, como mamãe ordenara. Estava à sua procura, Maria Eugênia, ele disse, meio contrariado. Sim. Como vê, cuidava dos últimos detalhes da festa. Podemos conversar um pouco. Claro, querido. Tem alguma preferência de local? Desejo um lugar sossegado onde não sejamos interrompidos a todo instante, respondeu, um tanto impaciente com o movimento da casa. Entendi. Realmente, a confusão hoje é grande. Pois muito bem. Sugiro o caramanchão de rosas no fundo do jardim. É um local tranquilo e agradável a esta hora do dia. E lá, certamente, não seremos interrompidos. De braços dados caminhamos até o local. Percebi que Guilherme estava tenso e que suas mãos tremiam ligeiramente, embora procurasse demonstrar serenidade. Entramos no caramanchão e um agradável odor de rosas atingiu meu olfato. Ah, como gosto deste lugar! É tão agradável. Sente-se, querido. Você tem razão. E um lugar perfeito para pensar, refletir. Essas palavras deixaram-me em alerta. Se meu noivo estava precisando pensar e refletir, era sinal de que algo não ia bem. Querido, o que deseja conversar comigo? Se é sobre as passagens, estão em meu poder há uma semana. Não, não é sobre isso. Pois então, pode falar. Meu tempo é curto. Sabe que tenho uma infinidade de coisas para ver hoje. Guilherme levantou-se do banco, pondo-se a andar de um lado para outro, sem dizer nada. Você está me deixando tonta, Guilherme. Fale de uma vez. Tem alguma dúvida? Ele parou, olhou-me fixamente e perguntou a queima-roupa: Maria Eugênia, você está feliz? Fitei-o com os olhos arregalados. Não gostei da pergunta, não àquela altura dos acontecimentos. Coloquei meu melhor sorriso no rosto e respondi: claro que estou feliz, Guilherme. Que pergunta! Justamente na véspera de nosso casamento. Por isso mesmo, Maria Eugênia. Tenho estranhado seu comportamento nos últimos tempos. Não quero obrigá-la a nada. Se não está contente, se não deseja se casar comigo, compreenderei perfeitamente. Ergui-me de um salto. O maldito estava tentando livrar-se de mim. Nossa união era-lhe demasiadamente pesada a ponto de não se incomodar em romper o compromisso na véspera do casamento. Levei a mão ao peito ofegante, tentando controlar a emoção,
enquanto lágrimas de ódio umedeceram meus olhos. Por que me diz tal coisa, Guilherme? Por acaso não quer mais se casar comigo? Vendo meu estado e julgando que minha reação fosse ditada pelo amor, ele murmurou: não é isso, Maria Eugênia. Preocupo-me com você. Só isso. Se algum dia lhe dei a impressão de não estar satisfeita, perdoe-me. E a pressão dos preparativos, tantas coisas para organizar, enxoval, roupas, festa e tudo mais. Estou feliz, sim, meu querido. Quero passar toda a minha vida ao seu lado. Pálido e trêmulo, Guilherme revirava o chapéu nas mãos. Afinal, sem saída, como um honrado cavalheiro, concordou. Então, se é isso que você realmente deseja, tudo bem. Julguei que, em virtude de nossa união ter sido arranjada por nossos pais, você não desejasse realmente casar-se comigo. Ah! Se é por isso, tranquilize-se. Está tudo em ordem, meu querido. No começo, confesso-lhe que não desejava mesmo este casamento, porém, com o passar do tempo, aprendi a conhecê-lo e afeiçoei-me a você. Hoje, eu amo de verdade. Guilherme respirou profundamente, mas se manteve calado. Aproveitei para colocar um ponto final naquela conversa. Então, se está tudo esclarecido, podemos voltar. Ele concordou com um leve sinal de cabeça. Caminhamos de retorno ao casarão sem trocar uma palavra sequer. Percebi apenas que seu tremor aumentara. Entrando em casa, deixei-o integrado numa roda de animadas e alegres visitas. Intimamente, alegrava-me pela vitória. Pois sim. Se ele esperava que eu desistisse assim, na última hora, causando transtornos e cobrindo de vergonha a mim e a minha família, estava redondamente enganado. Esse homem estava irremediavelmente preso a mim, e iria sofrer as consequências pela dor e pela humilhação que eu estava sentindo por sua traição. Guilherme se arrependeria amargamente por ter me rejeitado. Uma mulher ofendida jamais esquece, pensou ela, rancorosa. Aquele dia, o último que passaria em minha casa na condição de solteira, transcorreu rapidamente. Ao me recolher, estava moída de cansaço. Dinha ajudou-me nos preparativos. Não conversamos como de costume. Ela notou que eu estava calada, perdida nos próprios pensamentos, e respeitou meu silêncio. Antes de sair, no entanto, com delicadeza disse-me: Sinhazinha, amanhã você estará casada. Como talvez não tenhamos oportunidade de conversar, quero desejar-lhe muitas felicidades nessa nova vida. Parado humildemente à minha frente, a ama tinha os olhos úmidos de emoção. Fitei-a e estendi-lhe meus braços. Dê-me um abraço, Dinha. Necessito muito de carinho. Agradeço-lhe por tudo que você foi para mim desde criança, ama de leite, amiga, conselheira. Ela apertou-me em seus braços, deixando que as lágrimas vertessem. Sempre serei para Sinhazinha a ama devotada que muito lhe quer, Maria Eugênia. Agradeci, e ela concluiu: agora durma, minha princesa. Amanhã teremos um dia cheio e, mais do que nunca, precisará estar descansada e bela. A cabeça de minha mãe apontou na porta. Risonha e radiante, ela entrou. Ainda bem que não dormiu ainda, minha filha. Queria desejar-lhe uma boa noite. Ufa! O dia hoje foi cansativo. Somente agora o último hóspede se recolheu. Então, aqui estou. Mamãe acomodou-me no leito, ajeitou as cobertas e disse: esta é a última noite que passa nesta casa como solteira. Sorri concordando. Dinha disse-me a mesma coisa. Eu sei que sua ama também está sentindo a mudança que ocorrerá em sua existência a partir de amanhã. Mas, mamãe, eu vou continuar sendo a mesma e amando-as do mesmo jeito. Sei disso, querida. Contudo, é diferente. A partir do casamento, terá de seguir e obedecer a seu esposo. Terá uma vida nova, responsabilidades e deveres que ocuparão seus dias. Abracei mamãe com ardor. Jamais me separarei da senhora, minha mãe. Continuaremos sempre unidas, como até agora. Ela sorriu por entre lágrimas, segurando-me as mãos. Minha filhinha, desejo-lhe toda a felicidade do mundo. Todavia, se algo acontecer, se algum dia precisar de nós, de mim e do seu pai,
Esta casa sempre foi e continuará sendo sua. Eu sei, mamãe. Obrigada por tudo. Agora, repouse. Durma bem, minha querida. Tenha lindos sonhos. Ela levantou-se do leito, diminuiu a claridade do quarto e saiu, deixando-me sozinha. Será que mamãe desconfiava de alguma coisa? Dissera palavras estranhas, como se soubesse que eu poderia ter problemas. Bobagem. É natural que a mãe se preocupe com a filha que vai se casar. Tentei pegar no sono, porém a cabeça fervilhava. E, quanto mais pensava, pior me sentia. De súbito, dei-me conta de que o quarto estava cheio de pessoas estranhas, vultos assustadores, aqueles mesmos do pesadelo que tive algumas noites atrás. Um murmúrio abafado soava em meus ouvidos, como se esses vultos me acusassem de alguma coisa. Tapei os ouvidos para não escutar. No entanto, eles continuavam desfilando à minha frente. Acendi a vela da cabeceira e agarrei-me no rosário. Puxei as cobertas, escondendo-me debaixo delas, a tremer de medo. Rezei como nunca na vida. Perdi a conta das orações feitas naquela noite, até que finalmente consegui adormecer quando as primeiras tintas da aurora surgiam no horizonte. 10 o casamento. Na manhã seguinte, despertei com o corpo todo dolorido, como se tivesse levado uma surra. Sentia-me exausta, com a sensação de não ter pregado o olho a noite toda. Vagas imagens de vultos terríficos que me povoaram a noite de pesadelos sem fim voltavam-me à memória. Não desejava levantar-me. Queria permanecer no leito, tão fraca e sem forças me sentia. Nesse momento, um grupo alegre invadiu meus aposentos: mamãe, Dinha, vovó Justina e 3 primas, Luciana, Eunice e Valéria. A ama trazia uma bandeja com o café da manhã. Somente naquele instante lembrei-me do casamento. Satisfeita e bem disposta, como sempre, mamãe afastou minhas cobertas. Vamos. Vamos, minha preguiçosa. Acorde. O dia vai ser movimentado. Viemos desejar-lhe bom dia. Agora coma, porque vai precisar de forças para enfrentar este dia, que desejamos seja muito feliz. As primas brincavam e riam, felizes. Filhas do tio Eugênio, irmão de minha mãe, as 3 eram lindas, mas de tipos completamente diferentes. Luciana, a mais velha, de tez clara, cabelos e olhos castanhos, a mais comedida das 3, a mais séria. Eunice, a do meio, de cabelos claros e encaracolados, olhos verdes e um lindo sorriso, falava bastante e estava sempre alegre. Valéria, a mais nova, tinha a pele branca como leite, olhos acinzentados e uma esplêndida cabeleira ruiva, doce e tímida. Quando ria, 2 encantadoras covinhas surgiam nos cantos da boca. Como damas de honra, nós somos responsáveis pela toalete da noiva, afirmou Luciana, com firmeza. Assim, hoje você está em nossas mãos. De alguma forma, aquela onda de alegria e barulho fez-me bem. Tentei comer, mas elas falavam tanto, diziam coisas tão engraçadas, especialmente Eunice, muito espirituosa. Em virtude de suas brincadeiras, não conseguia me alimentar. Tomei apenas uma xícara de leite com café e algumas rosquinhas de nata, minhas preferidas. Luciana, Eunice e Valéria cercaram meu leito. Agora, levante-se, sua preguiçosa. Temos muito o que fazer. O tempo urge. Passa de 13h e precisamos prepará-la e embelezá-la para que esteja deslumbrante na hora do casamento. Sem poder resistir-lhes, levantei-me cambaleante. Dinha avisou-as de que o banho estava pronto e elas me enfiaram na banheira. A água tépida e o perfume das essências fizeram-me bem. Haviam colocado na água ervas aromáticas e pétalas de rosas vermelhas recém-colhidas, para relaxar. O banho pareceu retirar de mim todo o mal-estar, cansaço e fraqueza. As 3 deixaram-me sozinha por 20 minutos para que aproveitasse aqueles momentos de relaxamento, serenidade e prazer. Após esse tempo, brincando e rindo, cantando e tagarelando, as 3 primas rodearam-me novamente. Enxugaram-me depois elas passaram em meu corpo um creme feito de leite de cabra, de agradável aroma, para maciar a pele. Era a última novidade na capital do império. Vestiram-me as anáguas e o espartilho.
Em seguida, com cuidado, trouxeram meu vestido, um belo ultraje branco confeccionado com renda de Bruxelas e tafetá, tecidos que mamãe mandara buscar na Europa. Após vestir-me, pentearam meus cabelos, levando as mechas da frente para o alto da cabeça e prendendo-as com presilhas de diamantes, deixando o resto de meus cabelos caírem pelos ombros em cachos largos. Colocaram-me brincos de brilhantes e um belo colar, também de brilhantes, herança que me fora deixada por minha avó paterna para ser entregue por ocasião do meu casamento. Calçaram-me sapatos forrados de tafetá e, em seguida, puseram-me o véu e a grinalda na cabeça. Por fim, depositaram-me nas mãos o rosário de madrepérola e um belo ramalhete de flores de laranjeira, recém-colhidas, que exalava agradável aroma. Luciana, Eunice e Valéria também já estavam arrumadas para a festa. Espertas, entre uma tarefa e outra, elas se revezaram cuidando da própria toilette. Vestiam belos trajes de cores diferentes, Luciana de verde água, Eunice de rosa e Valéria de azul. Estavam maravilhosas. Assim, na hora marcada, tanto eu quanto elas já estávamos prontas. Postaram-me diante de um grande espelho e prendi a respiração. Quase não conseguia reconhecer-me naquela noiva encantadora. Realmente estava linda. Orgulhosa, meus olhos azuis ficaram úmidos e brilhantes de emoção. Ao descer as escadarias, ouvi um murmúrio de admiração daqueles que ainda me esperavam. Meu pai aproximou-se, estendendo-me a mão. Parecia mais sensível, mais humano, e olhava-me com carinho. Está linda, minha filha. A noiva mais bela que já vi. O coche aguardava para levar-nos à cidade. Ao chegar defronte da igreja, o veículo parou e o cocheiro abriu-nos a porta. Meu pai desceu e estendeu-me a mão. Eunice, ansiosa, que aguardava na porta da igreja, aproximou-se, ajeitando-me o vestido e o longo véu. Ao entrar na igreja, ouvi o som do órgão tocando uma música sacra. Com as damas de honra na frente, trêmula e emocionada, caminhei lentamente pela nave, apoiada no braço de meu pai. O templo religioso estava lotado. Conforme avançávamos, eu notava as pessoas elegantemente trajadas, vi o faiscar das joias e senti os diferentes perfumes que se misturavam ao odor característico da igreja. Padre Antônio, paramentado, aguardava-nos. Na frente, os padrinhos, os pais do noivo, mamãe e, claro, o noivo. O sacerdote deu início à cerimônia. Enquanto ele falava, algumas imagens vinham-me à mente. Alguém me dizia com imenso carinho: filha, detente. Ainda há tempo. Não erres mais. Naquele instante, lembrei-me do sonho que tivera à noite. Uma mulher, bela e delicada, com vestes flutuantes e luminescentes, de semblante sereno e muito familiar, e que eu já vi em outra oportunidade, dizia-me as palavras que, nesse instante, acudiam-me à memória. O padre prosseguia no sermão. Senti ligeira tontura. Aquelas palavras não saíam da minha cabeça, numa repetição contínua. Justamente nesse momento, o padre perguntou: Guilherme de Araújo Cerqueira, é de livre vontade que aceita Maria Eugênia como sua esposa, para amá-la e respeitá-la todos os dias da sua vida, até que a morte os separe? Sim, padre, respondeu Guilherme, compenetrado. Maria Eugênia de Albuquerque Figueroa, é de sua livre vontade. Sentindo leve vertigem, demorei a responder. O padre repetiu a pergunta. Percebi que Guilherme tornou-se rubro, olhando-me inquieto. Certamente temia passar por uma humilhação diante de todos os convidados. Olhei para o lado e notei a aflição de meus pais. Voltei a fixar o padre Antônio, que se inclinara para a frente, aguardando minha resposta. Afinal, num sopro de voz, murmurei: sim. Os presentes, ansiosos e preocupados, respiraram aliviados. A cerimônia logo terminou, iniciando-se os cumprimentos aos noivos. Retornamos todos para a fazenda, onde a festa estava preparada. As mesas, arrumadas no gramado do jardim, estavam lindamente enfeitadas com arranjos de flores. Ao nos verem chegar, os músicos começaram a tocar bela melodia. Os alegres convidados formavam grupos, conversando e rindo animadamente.
Os pratos foram se sucedendo, servidos por escravos em trajes de gala, que transitavam entre os presentes. Horas depois, vieram os doces e o enorme bolo. Guilherme e eu, agora casados, recebíamos os cumprimentos de todos. Caminhando por entre as mesas, encontrei minha ama. De Rita, nem sinal. Como fazia questão de ver como ela estava se sentindo, perguntei: ainda não vi Rita. Onde ela está? Ah, Maria Eugênia, minha filha não pôde comparecer ao seu casamento. Está em seu quarto, doente. Respondeu penalizada. Doente? E o que ela tem? Sente-se muito mal. Não tem conseguido se alimentar, e sofre enjoos constantes. Ah, que pena. Desejo-lhe melhoras, exclamei, procurando disfarçar a decepção. Mentirosa. Com certeza não quis apreciar o espetáculo da minha união com Guilherme. Mas ela não perde por esperar, murmurei entre os dentes. Na senzala, os escravos também comemoravam o casamento da sua sinhazinha. Cantavam e dançavam, comiam e bebiam, em torno de uma grande fogueira. O Senhor havia liberado a bebida e eles aproveitavam para se divertir. Era um dia de festa, acontecimento raro na fazenda. No dia seguinte não iriam trabalhar, era folga para todos. Diva percebeu que Miguel estava muado num canto e não participava da festa. Chamado pelos amigos e pelas jovens escravas para integrar-se ao grupo, que cantava e dançava à luz da fogueira, recusara-se, alegando cansaço. Ela pegou um prato de comida, uma caneca, um jarro de barro com aguardente e dirigiu-se até onde ele estava. A escrava era jovem, bonita e tinha uma queda por ele. Toda faceira, aproximou-se lentamente e entregou-lhe o prato e a caneca. Trouxe para você, Miguel. Notei que ainda não comeu nem bebeu nada esta noite. Aproveita, homem. Não é todo dia que temos fartura. Sentou-se perto dele, mostrando intenção de fazer-lhe companhia. Incomodado e um tanto descontente, ele disse: agradeço a preocupação comigo, mas não carecia tanta atenção, diva. Você é jovem e bela, cheia de vida. Vá para junto dos outros, participe das diversões. Não serei uma boa companhia para você. Estou num dia péssimo. Também não estou muito para a festa, Miguel. Prefiro permanecer aqui ao seu lado, longe da confusão e do barulho. Isto é, se você permitir. Não tendo como recusar, conformado, ele assentiu, se é o que deseja. Então, Miguel calou-se, não insistindo, sem sequer endereçar-lhe um olhar. Enquanto os escravos cantavam ao som dos atabaques, sua mente foi ficando nublada pelos vapores da bebida. Em certo momento, ele começou a resmungar, já sem saber direito o que dizia. Ela vai para longe. Nos braços dele. O que disse, Miguel? Indagou Diva, interessada. Nada. Nada. E, depois de alguns minutos, prosseguiu: tudo vai mudar. Ah, se vai. Na volta tudo será diferente. A esperta mocinha, apesar de ficar de ouvidos atentos, não conseguia entender direito o que ele dizia, mas sabia que tinha a ver com Maria Eugênia e Guilherme. Ele prosseguia com voz enrolada: vou acabar com aquela miserável. Traição não se perdoa. Não se perdoa. Diva tentou fazê-lo falar mais. O que diz, Miguel? Com quem vai acabar? Ele afitou, colocando o dedo na boca, a pedir silêncio com voz empastada. Psio. Isso é segredo. Ninguém pode saber. Concordo com você. Traição não merece perdão. Mas, quem o traiu? A sinhazinha. Falou ela em voz baixa, imitando-o, enquanto enchia-lhe novamente a caneca vazia. Com olhos embaçados pela bebida, ele tentou responder: não. Ela não. Ela é um anjo. Nesse momento, com um resto de lucidez, temendo falar demais, Miguel levantou-se e saiu cambaleando para o meio do mato. Não, Miguel. Volte. Volte. O rapaz, porém, já se enfiara no meio da vegetação e, com a escuridão da noite, Diva não conseguiu alcançá-lo. Cheia de despeito, sentindo-se rejeitada e frustrada por não ter conseguido que ele falasse mais, limitou-se a voltar para junto dos outros escravos.
Mas o resto da noite não pensou em outra coisa. Vou descobrir a verdade, custe o que custar, ou não mais me chamarei diva. Aos poucos as luzes foram se apagando. Na casa grande, os últimos convidados se retiraram. Cansados de tanta agitação, também nos recolhemos, ocupando os aposentos preparados especialmente para nós, os recém-casados. De manhãzinha, Guilherme e eu partiríamos para a capital da província, em viagem de núpcias. Estava clareando o dia quando os batuques se calaram na senzala e todos puderam descansar. O silêncio se fez e só se ouviam o ruído dos animais e o pio de uma outra ave noturna. Partimos bem cedo enquanto todos ainda dormiam. Precisávamos aproveitar o tempo para viajar com claridade, pois era longo o trajeto até o porto, onde pegaríamos o navio com destino à Europa. Somente levantaram-se os mais chegados, Dinha, a avó Justina e minha mãe. Tudo estava arrumado. 2 escravos colocaram nossa bagagem na carruagem e Josias, cocheiro experimentado, iria nos levar até o porto. Sem que ninguém percebesse, Rita observava nossas despedidas, ralada de angústia e desespero. Somente eu a vi, entre os arbustos, e fiz questão de mostrar-me ainda mais carinhosa com meu marido. Rita sentia-se só e abandonada. Não acreditava que Guilherme voltaria para ela. Sabia que a partir de agora teríamos um relacionamento mais íntimo, estaríamos a sós e certamente elos mais fortes acabariam por nos unir. Cheia de ciúme, Rita pensava no que seria sua vida dali por diante. Seu amado Guilherme, que tantas promessas lhe fizera, não deixaria a mim, riquedeira, por ela, uma reles escrava. Quase de imediato, a jovem sorriu, levando as mãos à barriga e acariciando-a. Ela tinha um trunfo, que mantinha em segredo, carregava dentro de si o fruto do seu amor com Guilherme. Esperava um filho dele e, por certo, o teria em suas mãos, pois eu, a esposa, não gostaria de saber disso. Se eu ficasse sabendo, o casamento e o grande negócio que Guilherme fizera anexando minha fortuna dele, algo combalida, já começaria com problemas. Esse era outro trunfo que Rita também guardava como um tesouro, ele lhe revelara num momento de fraqueza e com essa vantagem ela contava poder melhorar sua situação, quando do nosso retorno. Conquanto julgasse amar Guilherme, no fundo Maria Rita não sentia verdadeiro amor por ele. Seus sentimentos eram uma mescla de atração, interesse e orgulho, e Guilherme viera representar para ela a materialização de um ideal acalentado em seus sonhos no desabrochar da vida. Ela desejava ter uma existência diferente daquela que tinha sua mãe, sujeita ao jugo de um senhor, e que também lhe estava reservada. Rita sabia que era bela e desejável, e o interesse de um homem jovem, elegante, bonito e rico, como Guilherme, a seduzira, especialmente porque ele era alguém destinado à sua sinhazinha, de quem sempre, no íntimo, tivera inveja. Tudo isso só fui descobrir mais tarde. Naquele momento, olhei de novo na direção dela, mas Rita havia desaparecido. Após nos despedirmos de Dinha, da avó Justina e de minha mãe, entre sorrisos, lágrimas e promessas de notícias, entramos na carruagem que nos levaria para uma viagem de sonho, segundo eu acreditava. Miguel despertou no meio do mato com o sol alto. Demorou a entender o que estava fazendo ali, com a cara enterrada na terra e fiapos de capim grudados no nariz. Aos poucos, foi voltando à realidade e lembrou-se do que tinha acontecido. Sentia-se péssimo, com a boca amarga e o estômago embrulhado. A cabeça doía-lhe terrivelmente. Levantou-se cambaleando e caminhou com dificuldade, quase se arrastando, até a senzala. Deitou-se na sua esteira pensando, como tinha acontecido isso. Logo eu, que não sou dado a bebedeiras. Seu amigo Amaro, tão logo o viu entrar na senzala, foi atrás dele. Está com um péssimo aspecto, irmão. Diva me encheu de bebida. Ah, mas você parecia muito bem. Não me aproximei, pois vi a bela jovem a seu lado e não quis atrapalhar a conversa. Depois, você desapareceu. Levando a mão à cabeça, que latejava horrivelmente, Miguel respondeu, é verdade. Para fugir de Diva, embrenhei-me no mato. Ah, mas como dói minha cabeça.
Parece-me que tenho atabaques tocando dentro dela. Amaro sorriu, concordando. Realmente, irmão. Para quem não bebe, você exagerou na dose. Mas vou falar com o pai Albino, que é conhecedor de ervas e saberá dar-lhe algo que alivie a sua dor. Amaro procurou o ancião, que foi ver Miguel na senzala. Pai Albino trouxe-lhe uma caneca com uma beberagem que ele tomou fazendo careta. É amargo, resmungou. Não demorou muito, sentiu náuseas e, enjoado, preferiu ficar quieto, procurando uma esteira mais distante. Já deitado na esteira, pai Albino recomendou: Miguel, meu filho, agora repouse. Logo estará melhor. Depois conversaremos. Felizmente, hoje é dia de folga para todos. Miguel dormiu o resto do dia, recuperando as forças. À noitinha, quando as tochas se acenderam, ele despertou. Como está se sentindo? Perguntou pai Albino. Bem melhor, meu pai. Bastante fraco, porém sem dor de cabeça. Ótimo. Agora você precisa de alimento para fortalecer o corpo. Reservei um prato para você. Coma. Esfomeado, Miguel sentou-se e comeu todo o angu. Depois, agradeceu. Obrigado, pai Albino. Não precisa agradecer, meu filho. Não faço mais do que minha obrigação. Quando temos conhecimento sobre alguma coisa, precisamos espalhar essa bênção em benefício de todos os irmãos. Mas, agora podemos conversar. Fitou o rapaz longamente, como se vasculhasse sua alma. Miguel, sei que está com problemas. Sofre e se desespera por amor. Contudo, meu filho, evite cometer algo que venha prejudicar a outros e a si mesmo, em particular. Agora sóbrio, Miguel tentou disfarçar: não sei do que está falando, meu pai. Sabe sim. Já errou bastante no passado por amor a essa mesma mulher. Não torne a errar ou irá sofrer muito no futuro. A própria natureza nos ensina todo dia lição de grande importância: quem planta, colhe. Entendeu? Sim, pai Albino. Entendi. Quer dizer que nos conhecemos de outras épocas? Acha mesmo isso? Exatamente, Miguel. E acredito, sim, em outras existências, e você também. E lhe digo mais, ela sempre o dominou. Está na hora de mudar. O Senhor nos deu esta existência para que o tempo fosse utilizado de modo a aprendermos as lições que a vida nos oferece, e nos melhorarmos, tornando-nos seres bons, pacíficos e fraternos. Entendi, meu pai. É verdade. Muitas vezes, ao sentir a força desse amor que trago dentro de mim, parece-me tê-lo encontrado em outras épocas com roupagens diferentes. Sinto saudade desse tempo, mas também muito medo, quando essas imagens me vêm à lembrança. Então, cuidado. Não se entregue a esse sentimento, uma vez que sabe ser impossível, e nem se deixe dominar por ele. Aproveite, meu filho, a oportunidade que o Senhor lhe confiou. Ajude a si mesmo, ajudando-a, e também a outras pessoas envolvidas nesse caso. O ancião levantou-se e foi embora, enquanto Miguel ficou refletindo sobre tudo o que havia sido conversado entre eles. 11. A viagem. Viajamos até Cruzeiro da Mata, vilarejo mais próximo. Em seguida tomamos o rumo que nos levaria à capital da província. No trajeto só se ouviam o ruído das rodas e, vez por outra, o estalar do chicote no lombo dos animais, acompanhado de uma ordem do cocheiro. Guilherme, conquanto gentil, mantinha-se em silêncio, falando apenas o estritamente necessário. No início da viagem, tentei conversar com meu marido, discorrendo sobre a festa, os convidados, os aspectos interessantes ou pitorescos que presenciara. Ele, porém, respondia-me brevemente. Então, calei-me, acreditando cansado e com sono. Daí por diante, trocamos poucas palavras. Na penumbra da carruagem, acabei por adormecer sob o balanço e o movimento rítmico do rodar do veículo em atrito com o solo. Algum tempo depois, despertei ao ouvir vozes. Era Guilherme que, abrindo a janela, falava com o cocheiro. Josias, quanto falta para chegarmos à capital? Muitas horas, senhor Guilherme. Há alguma estalagem aqui por perto? Sim, senhor.
a uma não muito distante. Ótimo. Então, faremos uma parada lá. Sim, senhor. Guilherme fechou a cortina, voltando a seu lugar, ao perceber que eu havia acordado, explicou: logo faremos uma parada. Precisamos descansar e comer alguma coisa. Além disso, imprescindível cuidar dos animais. Conseguiu dormir? Sim, estava cansada. Afinal, dormimos pouco esta noite, disse, corando. Guilherme manteve-se impassível. Haverá tempo bastante para repousar na longa viagem que vamos fazer. É verdade. Onde estamos? Perguntei, abrindo a cortina e colocando a cabeça pela janela. Numa região de serras, em meio à mata fechada, onde a estrada é cheia de curvas e a temperatura sempre mais baixa, pela altitude e pela ausência do sol, que não consegue romper a ramaria. Logo, porém, chegaremos a um trecho de planície onde haverá mais claridade e o calor do sol voltará a nos aquecer. Realmente, eu estava tiritando de frio. Todavia, em momento algum Guilherme se aproximou de mim, envolvendo-me com seus braços, o que teria espantado o frio e me aquecido o coração. Mantinha-se o mais afastado possível. Não precisaria do sol para aquecer-me, pensei. Bastaria o calor humano, se houvesse. Afinal, notando que eu tremia de frio, delicadamente ele pegou uma manta que estava guardada em pequena prateleira no alto, acima de nossa cabeça, desdobrou-a, colocando-a sobre mim. Agradeci a gentileza, aconchegando-me a manta de lã de carneiro, que logo me aqueceu. Prosseguimos em silêncio, não demorou muito, a carruagem parou. Josias abriu a portinhola, avisando: chegamos, meu senhor. Guilherme desceu e estendeu-me a mão, como um perfeito cavalheiro que era. Olhei em torno, encantada. A região era maravilhosa, ao longe se descortinavam as montanhas em meio a uma vegetação luxuriante, pintada pelo colorido das flores. Acercando-me da margem da estrada, próximo ao precipício, pude notar que estávamos num ponto bem elevado. Olhei para baixo e vi as encostas recobertas de plantas e flores, cujo aroma me atingiu o olfato no dia limpo e claro. Mais além, notei uma cascata, cujas águas despencavam de grande altura, e, em seguida, se integravam a um rio lá embaixo, que sumia pouco depois, serpenteando entre as montanhas. Lindo, murmurei encantada. Impaciente, Guilherme lembrou-me de que precisávamos prosseguir. Não tínhamos tempo para nos deter na contemplação da paisagem. E por quê? Retruquei. Há lugares muito mais belos para ver na viagem, minha querida. Se estamos em viagem, Guilherme, parece-me que tudo deve ser bem aproveitado. Inclusive as paisagens da nossa terra, por que não? Particularmente, tudo é novo para mim. Nunca tive oportunidade de viajar como você. Talvez me julgando uma verdadeira provinciana, alguém que nunca saíra do local onde nascera, meu esposo não respondeu. Delicadamente, colocou a mão em minhas costas, indicando-me a estalagem, cuja porta de acesso ficava a uns 30 metros de distância. Entramos. Imediatamente, sentimos-nos revigorados pelo ambiente, que o calor do fogo aquecia. Sentamo-nos a uma das mesas rústicas. Logo, o proprietário, Sr. Gordy Bonachão, veio nos atender. O que tem para se comer? Temos carne assada e pão saído do forno ainda agorinha, manteiga, queijo, geleia e biscoitos. Muito bem. E para beber? Vinho e aguardente. Se preferir, temos também café, leite e chá. Traga-nos vinho. Logo uma criadinha veio trazer o pedido. O pão quente recendia agradável aroma e a carne assada estava ótima. Depois, tomamos café coado na hora. Tudo nos pareceu muito bom, certamente porque Guilherme e eu nos sentíamos famintos. Não havíamos almoçado, comemos apenas algumas guloseimas da festa, que Florência colocara numa cesta para a viagem. Adorei o local. Nunca entrara antes numa estalagem e o ambiente rústico, mas limpo, cativou-me. Descansamos um pouco e prosseguimos viagem. Descíamos sempre, a estrada, perigosa, cheia de curvas, permitia-nos ver as ribanceiras, e um passo em falso dos animais poderia ser fatal.
O cocheiro precisou de toda a sua experiência para manter os cavalos sob controle, obrigando-os a reduzir a marcha, para não causar um acidente. Eu estava assustada. Agarrei as contas do meu rosário, do qual não me separava, pondo-me a rezar.